todos muito bem-vindos. Eu vou ler uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que é de psicografia de Francisco do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ilumina onde estejas. Observe em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estendem o auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiverdes. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Convido todos a fecharem os olhos neste momento, a se sentarem de maneira confortável em suas cadeiras, descruzando as pernas, relaxando o peso dos ombros, deixando lá fora todos aqueles problemas, as angústias, e sentando aqui nesta manhã de coração aberto para receber as mensagens do Cristo, para trabalhar em prol do Cristo. Senhor Jesus, somos muito gratos por ter trilhado nosso caminho até aqui nesta manhã, por ter nos dado a força, Senhor, para vencer as dificuldades que nos aparecem, os empecilhos que às vezes nos tentam prender. Obrigado, Senhor, por sempre estar conosco. Que assim seja. Bom dia novamente. Hoje nós vamos tratar na nossa conversa dessa manhã do capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Puxa aqui, eu confundo as bem-aventuranças. Os misericordiosos, eu confundo as bem-aventuranças, desculpa. E hoje, quem vai estar conversando com a gente nessa manhã é uma pessoa que a gente está acostumado a encontrar aqui na frente. Todo dia a gente chega, ela que está ali, e hoje ela recebeu a gente e vai estar com a gente aqui na frente, que é a Isabela, minha irmã. Oi, gente. Ela está aqui cuidando de questões técnicas. Questões técnicas. A palavra é sua, Belinha. Ai, Jesus Cristo. Só me organizar aqui, gente. Não cabe na minha cabeça. Minha cabeça é muito quente, portanto ficarei de máscara. Ai, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, mas na hora da palestra é diferente. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos, e a gente vai tratar da passagem: não julgueis para não serem julgados. Pode passar. Então, para começar, eu fui lá no Google e peguei o significado bem literal do dicionário mesmo do que seria uma pessoa misericordiosa, né? Alguém que demonstra misericórdia, que é compassivo, bondoso, misericordioso para com seus semelhantes, indivíduo que possui a capacidade de perdoar ofensas e pecados, clemente ou indulgente. Basicamente, uma pessoa com capacidade de perdoar, com capacidade de não se ofender tão facilmente com os erros dos outros ou com algum deslize que as pessoas possam ter. Pode passar, por favor. E aí, hoje a gente vai tratar sobre a misericórdia ligado ao não julgueis para não ser julgados, né? A passagem da mulher adulta que a gente vai revisar aqui rapidinho, que o povo ele pega aquela moça que foi surpreendida em adultério, leva para Jesus e questiona ele o que eles devem fazer com ela, porque a lei diz que ela deve ser apedrejada, e eles fazem a pergunta para tentar Jesus, né, para ver se ele iria contra a lei ou se ele incentivaria a violência e assim quebraria todo o seu discurso de amor eterno e tal. E Jesus, muito sábio como sempre, guarda ali um momento de reflexão. E aí ele diz a frase que todos nós conhecemos, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E no momento que Jesus faz isso, ele convida aquelas pessoas que estão ali à reflexão.
Porque no momento em que ele fala dos pecados daquelas pessoas que estão julgando, ele leva aquelas pessoas a pensarem que se elas fossem surpreendidas nos seus pecados, muito provavelmente elas estariam numa posição muito parecida com a da moça que estava ali no meio da praça. Pode passar. Então, aí você pode me perguntar, Isabela, então a gente não deve repreender o mal? Se a gente não deve julgar, então a gente vê atitudes ruins, a gente vê ações ruins e a gente não deve falar nada, a gente não deve fazer nada? E aí o Evangelho vem responder pra gente, né? A autoridade de censurar está na razão direta da autoridade moral de quem censura. Ou seja, basicamente resumindo, em leves palavras, quem é a gente para julgar o próximo? Né? Não é que a gente deve concordar com o mal que está à nossa volta. Não é que a gente não deve repreender o mal que está à nossa volta. Mas é que a nossa capacidade de repreender o outro está diretamente ligada à moral que a gente tem. Você é uma pessoa completamente perfeita, que nunca errou na sua vida, nunca, jamais? Beleza, você está na moral de repreender os outros. Aí você pode falar, mas eu não roubei, eu não matei, esse erro eu não cometi. Tudo bem, mas algum erro você cometeu. Ainda que não seja na mesma gravidade, ainda que não seja na mesma intensidade, mas aqui somos todos espíritos em evolução. Então, muito dificilmente, nós estamos na posição de julgar outra pessoa. E aí é que está a questão. Não é que você tem que ser a favor da violência. É que não cabe a você dizer qual é a forma com que aquela pessoa deve ser responsabilizada. Nós não somos juízes de ninguém. E eu coloquei ali a imagem do Facebook porque a gente vive uma era muito das redes sociais, em que as pessoas estão ali na casa delas, são pessoas comuns, pessoas com erros, e aí vem a rede social, né, que de certa forma dá um certo conforto e as pessoas se tornam juízes dos erros alheios. Pode passar. Indulgência. Vamos falar de indulgência. Porque aí se a gente fala assim, Isabela, mas eu não posso julgar os outros. Eu não posso apontar o erro do outro. Então, quando eu errar também, eu não quero que ninguém aponte os meus erros. Eu não quero que ninguém venha para mim e diga, ah, mas você errou. É exatamente por isso que a gente não deve julgar ninguém. Porque em algum momento da nossa vida, todos nós vamos precisar de indulgência. Nós precisamos ser indulgentes com os outros, porque todo mundo merece indulgência. Porque em algum momento nós vamos precisar da indulgência também. Em algum momento a gente vai errar, a gente vai ser falho, a gente vai pisar na bola e a gente vai querer que as pessoas à nossa volta compreendam que nós somos boas pessoas. Porque ninguém é uma coisa só. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% desonesto, ninguém é 100% mal. Eu estava até comentando isso com o Pedro ontem. Somos todos filhos de Deus. E, portanto, existe um pouco de Deus em cada um de nós. O que faz com que nós não sejamos somente uma coisa. Nós não somos 100% ruins. E se eu não sou 100% ruim e eu sei disso, por que eu julgo que o próximo é 100% ruim? Ah, mas ele errou. Tudo bem, você errou também. Meu erro não foi o dele. Tudo bem, mas o seu erro também cabe julgamento. Mas não somos nós que temos que julgar. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. É preciso nos recordar da indulgência, porque esse é o nosso dever. Todos vamos precisar de indulgência em algum momento. E aí eu vou citar um caso próprio. Há mais ou menos quase um mês atrás, eu estava indo para uma consulta com o Pedro e um rapaz estava andando muito colado no meu carro. Muito colado, e eu precisei frear o sinal e ele bateu. Só que ele conseguiu frear, suficiente para não causar estragos. Arranhou o carro? Arranhou o carro. Chegou a amassar uma parte da peça do carro? Chegou. Mas estava tudo certo. Eu estava bem, o Pedro estava bem, o rapaz estava bem, estava tudo certo. Só que no momento em que ele encosta no carro, eu fiquei tão brava, mas eu fiquei tão brava. E eu já dirijo assim. As mulheres que dirigem provavelmente vão compartilhar comigo. Eu passo muito problema de ser fechada no trânsito, às vezes eu ultrapasso um homem, e aí quando ele vê que eu sou mulher, ele enfia o pé no acelerador e me dá uma cortada. Então eu já dirijo com a minha paciência aqui. Porque eu já penso assim, se um cara bate no meu carro, ele vai descer querendo crescer pra cima de mim. Eu sou pequena, sou fraquinha, eu tenho que descer com a minha moral ok, porque senão já era. Então quando ele bateu no meu carro, eu fui que fui. Porque eu sou pequena, mas quando eu fico brava, meu amor, eu tenho 2,5 metros. Beleza, e aí eu já fui, e aí quando eu olhei pro rapaz, gente, eu tenho 23 anos, e ele parecia ser mais novo que eu. E parecia que ele estava dirigindo um carro da empresa, pelo adesivamento do carro e tal, parecia que era um carro de empresa. E o menino estava muito nervoso, mas eu estava muito brava. E aí eu disse, falei, mas você bateu no carro, não sei
sei o que, já ouviu falar em distância de segmento? Se você estivesse na distância de segmento, seria legal. Eu fiquei pistola. Beleza. Aí eu olhei e vi que não tinha se dado demais, estava atrasada para consulta. Eu falei, vai embora, tá tudo certo. Mas fiquei brava. E aquele sentimento acabou pautando nele o resto do meu dia. Uma semana depois desse acontecido, eu me envolvi no acidente de carro. Eu não estava no volante, mas a responsabilidade do acidente foi minha também. No momento que eu me envolvi nesse acidente de carro, o meu primeiro desespero foi que as pessoas ao meu redor, minha família, o meu noivo, as pessoas ao meu redor, compreendessem que eu não tinha feito por mal. Que eu não queria machucar ninguém. Que o meu intuito naquela situação era de ajudar. No momento em que eu errei, eu queria desesperadamente que as pessoas ao meu redor fossem indulgentes comigo. Mas eu não soube ser indulgente com o erro do outro. E é exatamente isso. Na hora de julgar é bom demais. Nossa, como julgar é delicioso, né? Nossa, mas você errou. Nossa, mas você não podia ter feito isso. Mas quando é com a gente. E para minha sorte, eu sou tão abençoada que as pessoas ao meu redor souberam ser indulgentes comigo. E no momento em que a minha família foi indulgente comigo, eu me lembrei daquele rapaz. Porque era um menino novo, estava visivelmente assustado. E o meu comportamento poderia ter confortado ele da mesma forma que a minha família me confortou. Passa para mim, por favor. Vamos lá, né? Ser julgado? Não. Julgar os outros? A gente gosta. É muito fácil julgar os outros, né? Por quanto serei julgados conforme houver de julgar os outros. Somos duros no momento de ser juiz do erro alheio, mas imploramos misericórdia e compreensão com os nossos próprios erros. É exatamente isso. A gente vê a falha do outro, a gente vê o erro do outro, a gente reconhece quando o outro falha com a gente, muitas vezes falhas graves ou falhas brandas, e a gente é pontual, a gente não perde um segundo para cutucar, para apontar o erro, para condenar o outro, muitas vezes para levantar a voz, como foi o meu caso. Só que no segundo em que a gente estiver na posição contrária, a gente vai pedir a todos os santos, aos nossos mentores, a todo mundo, que as pessoas à nossa volta saibam nos compreender. Então, se a gente quer ser compreendido, a gente precisa buscar compreender os outros. Porque na hora que nós não estivermos mais de juízes, a gente vai querer que a pessoa tenha a sensibilidade que nós não tivemos. E isso é todos os momentos, todos os dias. Pode ser uma coisa maior, como um acidente de carro. Pode ser uma coisa menor, como às vezes alguém que mora com você dentro da sua casa, você pediu para fazer alguma coisa, a pessoa não fez. Ou ela fez de tal jeito, fez de uma forma que você considerava que não era ideal e de repente quebrou alguma coisa, ou não ficou da forma como deveria. Você erra. Você vai errar. Porque nós somos seres em aprendizado. E você só faz as coisas certas quando você sabe o que você está fazendo. Quando você não sabe o que está fazendo, você vai errar porque você não sabe o certo e o errado. É óbvio que a gente tem noções muito claras de certo e errado na nossa vida. A gente sabe que prejudicar o outro é errado. A gente sabe que matar, roubar, enfim, é errado. A gente conhece as leis, as divinas e as terrenas. Mas o certo e errado, ele vai muito além disso. Ele está em questões do nosso dia a dia. E a gente peca, a gente escorrega. Porque a gente quer tanto que o outro faça o nosso certo, mas a gente não admite que o outro nos encaixe no que é certo para ele. Pode passar, por favor. E aí vamos falar do cenário atual. Coronavírus, pandemia, nosso planeta ali, como dizem, todo mundo respirando por aparelhos. Por que eu decidi esse tema da palestra? Na verdade, desde o momento que a Ana falou comigo, eu fiquei pensando sobre o que eu queria falar. E eu fui conversar com meu tio, Cleiton, que estava aqui agora. E ele estava me lembrando exatamente isso, que nesse momento de pandemia, como nós estamos necessitados da indulgência do outro. Como nós estamos necessitados do carinho do próximo. Então vamos trazer essa mensagem mais para o nosso tempo. A maioria das pessoas está passando por dificuldades financeiras e eu posso dizer assim, quase 100% das pessoas passando por alguma dificuldade emocional. A nossa vida virou do avesso. A nossa rotina virou do avesso. Muitas pessoas perderam o emprego.
Muitas pessoas perderam pessoas queridas, ninguém está 100%, gente. Você tem uma vírgula ali que às vezes te incomoda. Pode ser uma notícia ruim, pode ser você ver todo mundo de máscara na rua, e dá um desespero ver todo mundo de máscara na rua. Eu fico vendo filme e eu fico assim, gente, o povo tá sem máscara, olha, abraçou, tá sem máscara. E eu me esqueço que aquilo não é normal. Eu sinto falta do normal. Esses dias eu estava revendo uns vídeos que eu achei no meu celular, e eu olhando a família toda junta, a gente se abraçando e falando, olha, não tinha vírus, todo mundo sem máscara, que coisa maravilhosa, né? Mas essa não é mais a nossa realidade. E a gente não sabe por quanto tempo essa não vai ser mais a nossa realidade. A gente não sabe por quanto tempo a máscara, o distanciamento e o álcool em gel vão faltar na nossa vida. Sejamos indulgentes com os outros. Sejamos caridosos. Por quê? Cada um está dando o seu melhor. Às vezes você pode, por exemplo, uma pessoa que vive na sua casa pode estar estressada o tempo todo. E reclama de tudo, e briga de tudo, e reclama de uma folha fora do lugar. Mas às vezes aquele é o melhor que ela pode dar naquele momento. Ah, Isabela, mas não é justo eu ficar sendo saco de pancada. Não é, mas não cabe a você dizer o que o outro tem que fazer. Você não vai dirigir ninguém. Todos nós, no momento em que retornarmos à pátria espiritual, vamos ter que prestar conta das responsabilidades que assumimos. No caso dos pais, o que você fez aos filhos que te foram confiados. No caso dos filhos, o que você fez aos pais que te foram confiados. Porque se enganam vocês se acham que não é uma troca. Eu aprendo com os meus pais todos os dias. E meus pais aprendem comigo também. Porque apesar de eu ser mais nova, ter nascido depois e enfim ser filha deles, eu sou um espírito eterno como todos vocês. Às vezes eu tenho dificuldade de lidar com uma coisa que pode ser que meu pai não tenha facilidade, meu pai não tem dificuldade de lidar com aquilo, para ele seja mais fácil. E ele vai me ensinar na minha dificuldade, e eu às vezes vou ajudar ele na dificuldade. Então no nosso dia a dia, está cada um dando o seu melhor. Às vezes a pessoa pode estar sendo a pessoa mais intragável da vida, você fala, meu Deus, eu não posso ficar perto dessa pessoa que é o melhor que ela tem. Está todo mundo de alguma forma machucado, está todo mundo de alguma forma desestabilizado. Não estamos na capacidade de ser 100% nós mesmos. E precisamos compreender isso. Porque no momento em que apertar, no momento que vamos supor, nesse momento eu posso estar melhor que meu irmão mais velho, por exemplo. Ele pode não estar bem e eu estar melhor que meu irmão. E aí eu estou tipo, nossa, mas ele está reclamando, ele está isso, ele está aquilo. E a roda vai girar. E aí no momento em que eu não estiver bem, eu vou pedir aos céus para que meu irmão possa olhar para mim e falar assim, tudo bem, você está dando o seu melhor. Então, saibamos reconhecer que as pessoas estão dando o melhor delas. Saibamos reconhecer que não está fácil para ninguém. Porque a gente escuta muito isso, mas, gente, não está fácil. Está muito difícil. Está muito difícil. A gente está morando no epicentro da pandemia nesse momento. Está muito difícil para todo mundo. Para quem está seguro em casa e para quem está indo batalhar todos os dias, está difícil. Podem ser dificuldades diferentes, mas está difícil. Precisamos da compaixão dos outros. E precisamos desesperadamente. Porque essa é a hora. A aprovação é coletiva e ela vem chamar a gente à reflexão. É uma doença que traz para a gente a necessidade gritante da empatia. De olhar para o outro. Esse é o momento de sermos misericordiosos. Esse é o momento de agirmos com urgência. É o que Deus pede da gente. E esse é o momento que o mundo grita desesperado para que a gente olhe o outro, para que a gente olhe o próximo. Porque a gente vem pensando só na gente mesmo. E como a gente pode ver, nosso mundo não está caminhando bem dessa forma. É o convite que a vida vem nos fazendo. E é aquele ditado que a gente escuta a vida inteira dos pais, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A gente teve todos esses anos para aprender com amor. Agora a gente está aprendendo com a dor. Se a gente não aprender, o processo individual de cada um vai ficar cada vez mais complicado. Porque a tendência dos espíritos é a evolução. Tarde a gente ou não, estacione a gente ou não. Essa é a nossa tendência. Em algum momento nós vamos evoluir. Se nós soubermos aproveitar as oportunidades, evoluiremos bem. Vamos evoluir com amor. Vamos evoluir cercados das pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Se não, aí vai ser na nossa necessidade. E aí vai ficar um pouco mais complicado. Pode passar. Mas como ser misericordioso, né? Depois de tudo isso que a gente já falou. Mas é muito bonito isso, eu entendo o conceito, eu entendo a prática, mas como eu posso ser misericordioso? Passa pra gente, por favor.
Quando tivermos dúvida de como ser misericordioso, de como não julgar, vamos lembrar das palavras de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. E sempre que tivermos dúvidas sobre como ser cristãos em qualquer situação, vamos nos voltar para esses dois princípios, porque neles estão contidos a doutrina do Mestre, a doutrina de amor. Então, você teve dúvida? No seu dia a dia, será que eu estou sendo misericordioso? Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou evitando julgar? Volta aqui. Eu estou amando o meu próximo como eu gostaria de ser amado? Como eu amo a mim mesmo? Eu estou amando o meu próximo como Deus me amou e eu amo Deus acima de todas as coisas? Volta aqui. Se não estiver aqui, recomeça. Está aqui. Volta tudo para cá. Sempre e todas as vezes. A doutrina do amor, ela é absoluta. E ela não muda. Amar, amar e amar. Até que amar seja natural. É isso aqui. É isso, gente. Obrigada. Acabou. Pode passar aqui. Acabou. Pelo menos nas minhas contas. É isso. Ser cristão é uma das atitudes de todo dia. Quando o mundo nos exigir amor, sejamos amorosos. Quando nos exigir misericórdia, sejamos misericordiosos. Quando nos exigir paciência, sejamos pacientes. Isso. Agora eu acho que realmente acabou. É isso, gente. Muito obrigada. Gratidão, Isabela. Gente, não é fácil dar palestra com máscara, então estava com palma de ar por aí. Então, gente, a gente agora vai fazer a nossa prece. E aí, só acrescentando um pouco o que a Isabela falou, né? A gente fica aqui fora e aí a gente fica refletindo ali muito. E uma coisa que a Isabela falou, que é algo que a gente tem que trabalhar muito dentro da gente, essa questão da misericórdia, que a gente tem que ter pelo nosso semelhante, da gente olhar o nosso próximo, olhar o nosso semelhante, sem pena. E outro sentimento também que a gente deve fazer é sem julgar. Porque às vezes a gente olha a situação daquela pessoa e a gente está ali julgando ela. Como se a gente tivesse no lugar dela, a gente faria melhor. E na verdade não está. Cada um tem a vida que precisa, cada um tem a vida da qual ele foi predestinado a estar ali vivendo. São as colheitas dele, é a história dele que está ali. E a gente não tem nada a ver com isso. Então, uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida é sem pena, porque pena não, a gente não precisa ter pena do outro. Pena é um sentimento muito inferior. O sentimento que a gente deve trazer para a gente é a misericórdia. Da gente poder se colocar no lugar do outro e poder usar as nossas mãos, usar a nossa vida para ajudar o próximo. Então, arregaça a manga e vamos trabalhar. Nós não estamos em posição de julgamento. Se tivéssemos, não estaríamos aqui, né? Né, Isabela? Exatamente. Então, estamos aqui justamente para aprender. Convidar todos a prece neste momento. Agradecendo a oportunidade de estar nesse ambiente de prece, preparado pela espiritualidade. Que possamos sentir, nos colocar no nosso lugar. Ocupar o nosso lugar na nossa vida, na nossa família. Querido Jesus, muita gratidão a todas as bênçãos que o Senhor tem nos enviado. Muita gratidão às experiências neste momento de transição que o nosso planeta tem passado. E pedimos, Senhor, neste momento de prece, de tanta energia boa nesse ambiente, que essas energias possam se estender aos nossos irmãos que estão sofrendo neste momento, passando pelas perdas, pelas dores na matéria, pelas dores físicas e espirituais. Que essa comunidade, Senhor, também possa receber esses fachos de luz. Que o campo áurico dessa casa possa se estender por onde for necessário, para que o tratamento, tanto nosso quanto dos nossos irmãos sofredores, possam ser realizados neste momento. Que assim seja.